Lição 49 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Ken Wapnick. Essa é uma lição com a qual muitos estudantes do Um Curso em Milagres alçaram voo, infelizmente indo pelo caminho errado, para o inferno ao invés do céu. Eles, com frequência, acham que essa lição quer dizer que eles ouvem o Espírito Santo dizer a eles coisas maravilhosas o tempo todo. Se nós seguirmos o pensamento dessas lições, no entanto, é óbvio que não podemos ouvir a voz de Deus durante o dia todo por causa do tumulto constante de nossas mentes. Jesus já explicou a presença do tumulto, nossa resistência a perdermos nossa identidade individual e especial. Essa resistência está refletida em nutrirmos a voz do especialismo do ego para nos impedirmos de ouvirmos a voz do Espírito Santo, como vemos nessa passagem penetrante do texto. Tu não és especial. Se pensas que és e queres defender o teu especialismo contra a verdade do que realmente és, como podes conhecer a verdade? Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Tudo o que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti, eternamente louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua, abre aspas, magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som, e, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Podes defender o teu especialismo, mas nunca ouvirás a voz que fala por Deus ao seu lado. Texto, capítulo 24. Ken Wapnick. Embora seja verdade que a voz de Deus fala conosco durante o dia todo, porque o Espírito Santo está em nossas mentes, isso não significa que nós a ouvimos. Preste atenção cuidadosa às palavras da lição. Jesus não diz que nós ouvimos a voz de Deus durante todo o dia, mas que a voz de Deus fala conosco o dia todo. Não vamos ouvir por causa, novamente, da nossa resistência em perdermos nossa identidade, expressa através do investimento em perpetuarmos nosso especialismo. É por isso que é tão importante ler isso e todas as passagens em Um Curso em Milagres cuidadosamente. Outro ponto importante, que fala o ponto central da confusão dos estudantes do curso, é que nós sempre ouvimos uma voz interior. Não podemos ouvir nada mais. Nossos corpos são os veículos ou canais através dos quais tanto a voz do ego quanto a do Espírito Santo falam, entre aspas. Estudantes, com frequência, pensam que simplesmente pelo fato de ouvirem uma voz interna, ela tem que ser do Espírito Santo. Eles, infelizmente, se esquecem completamente sobre a outra voz, que foi feita específica e intencionalmente para abafar a pequena e quieta voz do Espírito Santo, como vimos na passagem acima. É por isso que Jesus enfatiza a ajuda para removermos nosso investimento no ego,
para que possamos inevitável e naturalmente ouvir, entre aspas, a voz que fala pela verdade. Minha esposa Glória fez uma afirmação similar quando lembrou aos estudantes que ouvir uma voz interna que eles acreditam pertencer a uma entidade, abre aspas, do outro lado, fecha aspas, não significa necessariamente que essa entidade seja mais avançada ou livre de ego do que eles. No final, o discernimento é um pré-requisito primário para qualquer buscador espiritual, e não é menos para os estudantes de um curso em milagres, que precisam discernir a diferença entre essas duas vozes. Jesus diz: é bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia sem interromper as tuas atividades regulares de modo algum. A parte da tua mente, a mente certa, em que habita a verdade, está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. É a outra parte da tua mente, a mente errada, que funciona no mundo e obedece às leis do mundo. Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta. Ken Wapnick. Isso não significa que, se você estiver na sua mente certa, não precisa obedecer às leis do mundo, como alguns estudantes, infelizmente, interpretam isso erroneamente. Jesus está falando sobre obedecer às leis do mundo pelo fato de você acreditar que elas são reais. Para repetir, ele não está dizendo, por exemplo, que você deveria se tornar um anarquista ou libertário. Nós lemos, por exemplo, essa instrução para os professores de Deus, seus estudantes que querem crescer além dos seus seres egóicos. Jesus. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. Livro de Exercícios, página 155. Ken Wapnick. Em outras palavras, não somos solicitados a parecer ou nos comportarmos de modo diferente de ninguém mais. O que muda é nossa atitude ou qual professor interno escolhemos seguir. Quando ouvimos o Espírito Santo, o mundo se torna uma sala de aulas na qual seus símbolos se tornam a linguagem através da qual expressamos seus ensinamentos. A lição 184 discute isso em maiores detalhes, então vamos adiar uma discussão mais ampla até lá. Ken Wapnick continua. A questão é obedecer às leis da ilusão do mundo, não porque acreditamos que sejam verdadeiras, mas, novamente, porque elas são a forma através da qual expressamos o conteúdo da verdade da mente, de uma maneira a qual as pessoas podem responder sem medo. Uma passagem inicial no texto afirma esse ponto essencial de encontrarmos as pessoas onde elas estão, a ilusão da forma, no entanto, expressando a verdade do conteúdo de correção, conhecido como o milagre. Jesus diz: o valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem
que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Texto capítulo 2. Ken Wapnick. É o conteúdo do amor que deveria ser nossa inspiração e orientação, não quaisquer noções pré-concebidas sobre a forma na qual esse amor vai ser expresso. Isso assegura que nossa resposta será gentil e não julgadora, aceitando as pessoas onde elas estão, não onde queremos que estejam. Jesus. A parte que está escutando a voz por Deus é calma, está sempre em repouso e é totalmente certa. Na realidade, é a única parte que existe. A outra é uma ilusão louca, frenética e distraída, mas sem qualquer tipo de realidade. Ken Wapnick. Isso traz à mente a famosa analogia de Platão de Fedro, do cocheiro e seus 2 cavalos, e oferece uma descrição poética das mentes certa e errada. 2 pontos. Que ela, a alma, seja assemelhada à união dos poderes em uma parelha de corcéis alados e seu cocheiro alado. Conosco, homens, é um par de corcéis que o cocheiro controla. Além disso, um deles é nobre e bom, e de boa descendência, enquanto o outro tem o caráter oposto e sua descendência é oposta. Portanto, a tarefa do nosso cocheiro é difícil e trabalhosa. Aquele que está no lado mais honorável é correto e bem formado, tendo seu pescoço esticado para cima, com o nariz um pouco em forma de gancho. Em sua cor ele é branco, com olhos negros, um amante da glória, mas com equilíbrio e modéstia. Um que se harmoniza com o genuíno renome, e não precisa de chicote, sendo dirigido pelo mundo só através de um comando. O outro tem uma estrutura desonesta, uma criatura massivamente desordenada, com o pescoço curto e grosso, um nariz pequeno, cor preta e olhos cinza, de sangue quente, harmonizado com o desregramento e a arrogância, percepção confusa, surdo e difícil de controlar com o chicote e o cabresto. Fedro, página 246. Ken Wapnick. Essa foi uma analogia que influenciou a visão de Freud sobre a psique, por meio da qual a descrição de Platão formou a base da compreensão de Freud sobre o id, ou o inconsciente. Essa, é claro, é a natureza do sistema de pensamento do ego, um reservatório de ódio, assassinato e crueldade. Jesus diz: tenta não escutá-la hoje. Tenta identificar-te com a parte da tua mente em que a serenidade e a paz reinam para sempre. Tenta ouvir a voz de Deus chamar-te com amor, lembrando-te que o teu Criador não esqueceu o seu Filho. Ken Wapnick. Novamente, podemos observar as implicações da recomendação insistente de Jesus. Ele nos pede para reconhecermos o chamado pelo ego e então escolhermos contra ele, a favor das nossas mentes certas, nas quais habitam a quietude e a paz. Somos encorajados a escolher outra vez, apesar da consciência de Jesus
de que nossa resistência é grande. No entanto, ainda é cedo no nosso treinamento e ainda temos muito a aprender e praticar. Jesus diz: hoje precisaremos no mínimo de 4 períodos de prática de 5 minutos cada um e, se possível, mais. Tentaremos de fato ouvir a voz de Deus, fazendo com que tu te lembres dele e do teu ser. Vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança, sabendo que ao fazê-lo, estamos unindo a nossa vontade à vontade de Deus. Ele quer que ouças a sua voz. Ele a deu a ti para ser ouvida. Ken Wapnick. Outro discurso de incentivo. A voz de Deus está dentro de nós e pacientemente espera a nossa escolha. Jesus diz: escuta em profundo silêncio. Fica muito sereno e abre a tua mente. Ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Mergulha profundamente na paz que te espera, além dos pensamentos frenéticos e tumultuosos e das cenas e sons desse mundo insano. Tu não vives aqui. Estamos tentando alcançar o teu lar real. Estamos tentando alcançar o lugar onde és verdadeiramente bem-vindo. Estamos tentando alcançar Deus. Ken Wapnick. Jesus quer que estejamos realmente certos em relação ao nosso propósito. No entanto, não podemos atingir Deus sem ultrapassarmos os, abre aspas, gritos estridentes e imaginações doentias, fecha aspas, do ego. E não podemos ultrapassar esses gritos e fantasias sem olharmos para eles. Portanto, abrir nossas mentes significa que nosso tomador de decisões escolhe o perdão do Espírito Santo em vez do ataque do ego. Já vimos que para atingirmos Deus, temos que deixar de lado nossa identificação com a voz de especialismo do ego. E o objetivo do livro de exercícios é nos ajudar a atingir Deus através desse processo. Jesus diz: não esqueças de repetir a ideia de hoje com muita frequência. Faze-o com os olhos abertos quando necessário, mas fechados quando possível. E certifica-te de sentar-te em quietude e repetir a ideia para o dia de hoje sempre que puderes, fechando os olhos ao mundo e reconhecendo que estás convidando a voz de Deus para falar contigo. Ken Wapnick. Jesus volta a enfatizar que façamos as lições tanto com os olhos abertos quanto fechados, embora sua preferência atual em nosso treinamento seja com os olhos fechados, maximizando a experiência de que são nossos pensamentos que precisam de correção. Como já vimos repetidamente em lições recentes, somos impelidos a aplicar a ideia para o dia com tanta frequência quanto pudermos nos lembrar. Entre aspas, muito frequentemente. Entre aspas, sempre que puderes. Dessa forma, reforçamos nosso aprendizado de que é a sabedoria e o amor do Espírito Santo que realmente queremos, encontrados em nossas mentes, não no mundo.